Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler apenas o verso 46. Mesmo assentados, acompanhem comigo a leitura do texto da palavra do Senhor. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, mais uma vez rogar do Senhor, que seja o Teu Espírito, ó Deus, a iluminar, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, e nos edificar nessa noite. Nós sabemos que se o Senhor não agir em nós, ó Deus, nada acontece. Portanto, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, edifica a Tua igreja, ó Deus, para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, uma das coisas que a humanidade ela sempre vem batalhando e ela sempre vem tentando explicar é a questão de como nós podemos viver nesse mundo e como nós podemos ter contentamento, como nós podemos viver contentes nesse mundo. Nós vamos perceber que algumas coisas que são, de certa forma, nós vivemos num certo paradoxo, né? Blaise Pascal, ele dizia que é difícil a gente perceber a vida ou ter contentamento pelo fato de que, ao você ter consciência que você está vivo, você tem a consciência que você vai morrer. Portanto, é difícil você transitar, né, nesses dois extremos, mantendo o contentamento. Nós muitas vezes vivemos diante de tantas situações, mas a palavra de Deus ela sempre vai ser categórica em mostrar a realidade do contentamento como solução na nossa vida por meio do Evangelho, por meio do conhecimento da palavra do Senhor e daquilo que Deus nos dá como sentido de vida. Mas quando a gente olha um pouco antes ali de Cristo Jesus, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, haviam duas escolas que advogavam para si o direito de falar: olha, nós sabemos o que é contentamento, nós sabemos o que é você viver contente. Nós tínhamos duas escolas, ou dois pontos que eram opostos entre si. O primeiro era aqui dos estoicos, né? Eles entendiam, aliás, dos epicureus, eles entendiam ali na filosofia grega que para que você fosse contente era algo muito simples, era só você não se perturbar, né? Não se perturbar com aquilo que está à sua volta, com aquilo que acontece na sua vida. Portanto, esse era um estado onde você poderia se colocar, onde nada do que acontecesse à sua volta, ou perto de você, pudesse trazer algum desconforto para a sua vida. Paulo, ele cita essas duas escolas em Atos, capítulo 17, 18, ela fala dos estoicos, no discurso ali em Atos, dos estoicos e dos epicureus. Ele fala de um poeta chamado Arato, né? Então, uma parte da sentença, a gente vai ver que o texto ele toma isso, quando ele diz: pois nós realmente somos geração. Isso tudo era um princípio a partir de um filósofo Zenão, que foi também ali o precursor dessa escola, ou foi o fundador do estoicismo. E assim a gente vê que esse era o princípio, portanto o princípio fundamental era esse: nunca se perturbar com nada. Mas haviam os outros, que eram os epicureus, que eles diziam que o segredo para o contentamento era você se satisfazer de tudo aquilo que você deseja, ou que a sua alma deseja. Tudo aquilo que o seu coração desejar, você se lança a isso. Portanto, eles iriam dizer que o prazer era a lição que nós precisamos entender para que a gente viva de forma contente, se lançar a esse prazer. Vocês vão perceber que Paulo ele usa sentenças aqui dos epicureus lá em 1 Coríntios capítulo 15. Lembra quando Paulo está falando a respeito da ressurreição, da morte de Cristo? Ele disse: Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então ele cita aquilo que era a máxima dos epicureus: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Essa era a máxima dos epicureus.
Paulo, então, está trazendo isso, falando, olha, já que vocês não creem, né, que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, então viva como os filósofos estão te orientando. A gente dá um salto na história e a gente vai um pouquinho lá para o ano 400, em Agostinho, quando ele começa a falar a respeito de duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então ele coloca um contraste em tudo isso, ele diz, é impossível viver na cidade dos homens e ter contentamento pleno se você vive arraigado na terra. Portanto, ele diz, olha, o contraste é muito grande, na cidade dos homens até de dia é noite, na cidade de Deus até a noite é dia. Portanto, é completamente oposto aqui, as duas posições são opostas, e ele diz, olha, se você viver de maneira horizontal, se os seus afetos não estiverem ligados a Deus, é impossível que você obtenha o contentamento. Damos um outro salto na história, e a gente vai ver lá no ano de 1559, quando o eleitor Frederico III, ele pede que seja feita um catecismo para que pudesse ensinar as pessoas. E aqui é feito o catecismo de Heidelberg. A primeira pergunta desse catecismo é extremamente interessante. São 9 sentenças que ele vai dizer nessa pergunta. A primeira pergunta, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Perceba de novo que eles estão colocando essas duas coisas como parâmetro, seja vida e morte. E aí a resposta é, o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo, a Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Quando nós chegamos nesse texto, os irmãos conhecem bem o contexto, e eu não vou me ater a ele. Isso aqui nós estamos dentro daquele quadro onde Jesus está caminhando em direção à sua morte, e aqui ele coloca algumas frases que são pontuadas aqui em alguns momentos. Então, nós estamos agora, a partir do capítulo 22, nós estamos vendo a história da crucificação de Jesus. Jesus está indo em direção à sua morte. Mas há um termo no texto que nós acabamos de ler que salta aos nossos olhos. Aquilo que foi traduzido como entrego é um termo na língua grega aqui que diz que, literalmente, eu me jogo nos braços de. Eu me jogo nos braços de. A tradução para entrego é literalmente isso que o texto nos traz. Portanto, nas últimas palavras de Jesus, nós vamos perceber isso. E essa é exatamente a fonte ou a receita que, a partir de agora, que a gente vê em Cristo Jesus como padrão de contentamento agora, quando Ele está diante da sua própria morte. E a gente vai ver agora que nas suas palavras isso expressa muito além do que aquilo que muitas vezes nós olhamos de maneira passando muito rapidamente por esse texto. Algumas pessoas vão dizer que o descontentamento ele possui 3 motores, que são orgulho, rebeldia e descrença. 3 motores do descontentamento: orgulho, rebeldia e descrença. Ao olhar para isso, eu quero nessa noite falar a respeito disso, a respeito do contentamento e como nós podemos ter o contentamento a exemplo de Cristo Jesus e o que esse texto nos ensina. A primeira coisa no texto é na sentença que ele diz, a primeira palavra, quando ele chega agora diante da sua morte, ele diz, Pai, essa é a primeira palavra que ele diz agora. Jesus, ele não era orgulhoso, ele era humilde. Na sua primeira palavra, isso já demonstra exatamente isso. Quando a gente olha a raiz do descontentamento, a gente vai perceber sempre que é um coração que diz, eu mereço melhor do que aquilo que Deus me deu. Há um contraste imenso aqui de Cristo Jesus com aquilo que a palavra de Deus fala a respeito da soberba, a respeito aqui do orgulho. Ou seja, a gente vai perceber que, com base em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 6, né, o orgulho, de fato, era o pecado original do próprio diabo.
Quando ele fala, dando instruções aos presbíteros, ele diz que não seja neófito, para que não incorra na condenação do diabo, falando da soberba. Há um puritano chamado Thomas Boston, ele disse: o diabo é a criatura mais orgulhosa e mais descontente, porque o orgulho e o descontentamento ficam sob o mesmo teto. Ele vai dizer: orgulho e descontentamento andam no mesmo, ou estão no mesmo teto. A gente olha para tudo isso e o exemplo de Cristo Jesus, no fato dele chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, a gente vai perceber que durante mesmo toda a sua trajetória e conhecendo tudo acerca que a Escritura falava dele mesmo assim, diante agora da sua morte, pagando por pecados que ele não cometeu, e isso sendo ordem do Pai, ele chega diante dele e ainda diz: Pai. Lá no Salmo 31, Davi, inspirado por Deus, ele diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás, tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. E aqui está o texto que Jesus está dizendo. Então ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está no Salmo 31. A palavra de Deus ainda nos mostra, nesse exemplo de humildade, falando: olha, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o texto de Filipenses nos diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele estava caminhando para a sua morte, sendo homem e sendo Deus. Mesmo assim, ele se entrega nos braços do Pai. Ele não chama para si agora a autoridade, dizendo: olha, eu também sou Deus. Mas ele está caminhando agora para a sua morte, aonde ele vai entregar a sua própria alma ao seu Pai. Portanto, uma das primeiras coisas que a gente aprende em Cristo Jesus, mesmo em face da morte, que para de fato a gente viva contentamento na presença do Senhor, é necessário humildade e reconhecimento que tudo aquilo que nos acontece, mesmo as coisas ruins, que para nós no primeiro momento são ruins, isso não nos leva a chegar diante de Deus e falar: olha, de fato o Senhor não tem sido um pai para mim. Mas é reconhecer em Deus que, de fato, Ele nos ama e todas as coisas, como nós falamos hoje pela manhã, estão debaixo do agir de Deus. Nós estamos no texto anterior falando das 3 primeiras horas onde Jesus sofreu na mão de homens, mas se você notar no contexto agora desse versículo que nós lemos, Jesus está sofrendo nas mãos de quem? Nas mãos do Pai. Não era nas mãos dos homens, era nas mãos do Pai. Porquanto, note que Jesus estava comprometido tanto a sofrer nas mãos do Pai, quanto a se alegrar nas mãos dele. Portanto, no meio de tudo isso, nessa alegria e alívio, a gente vai perceber nas palavras de Jesus que ele cumpre até o fim. Lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 49, diz assim: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? São as primeiras frases de Jesus. E logo agora, na sua última frase, diante da cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, em meio a tudo isso, nós vamos perceber que a primeira lição que Jesus nos dá como segredo para o contentamento é viver de forma humilde e submissa na presença do nosso Pai. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos, a segunda sentença do texto, ele diz que é nas tuas mãos. Ou seja, Jesus também não era rebelde, ele era obediente. Ou seja, desde o início nós estamos vendo nas Escrituras que isso era necessário que acontecesse, portanto, pelas mãos de Deus, isso iria acontecer. Filipenses, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, diz que ele tornou obediente até a morte e morte de cruz. Muitas vezes o problema de quando nós estamos descontentes é proferir diante de Deus: olha, o Senhor me deu, mas Ele deveria ter me dado mais, ou o Senhor me deu isso e não deveria ter dado aquilo que aconteceu. A exemplo de Jó,
que chega diante do Senhor e agora ele expressa diante de Deus, mesmo que na trajetória ele chega a titubear, mas ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, uma das características agora em Cristo Jesus que nós aprendemos como padrão para o contentamento é que ele era de fato obediente. Portanto, ele não rebate Deus, ou seu Criador, Deus como Senhor, né, o nosso Deus, ele não rebate aquele que era o decreto de Deus, o Pai, né, falando: olha, talvez isso esteja um pouco fora do caminho. Mas a gente vai ver, a exemplo daquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 9, que Jesus se submete a isso. Jesus se submete a todo o programa, ou tudo aquilo que Deus tinha estabelecido nele mesmo. A gente vai ver que Jesus, ele chega diante de Deus e ele fala: seja feita a tua vontade. Ele não apenas nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, mas ele mesmo chega diante do Pai e diz que seja feita a tua vontade. Ele fala: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a expressão maior de obediência diante de Deus. Jesus nos dá o exemplo. Portanto, ele não apenas nos ensina a orar como convém, ou seja, seja feita a tua vontade, mas ele mesmo faz isso na presença do Pai. Imagine você sabendo toda a sua história. Jesus conhecia as Escrituras e conhecia muito bem. Lembra daquilo que Isaías, falando acerca dele mesmo, lá em Isaías 53, no verso 10 e 11, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Note que qualquer um de nós, diante dessa situação, se rebelaria contra o Pai, sabendo previamente de que algo assim aconteceria com ele. Jesus sabia. Jesus já sabia de tudo isso, mas mesmo assim, ele obedece àquilo que são os decretos de Deus, e aí ele diz: nas tuas mãos eu entrego, é nas tuas mãos que eu entrego. Portanto, ele obedece àquilo que Deus tinha determinado nos seus decretos, e essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui, na palavra do Senhor, que é um segredo para o contentamento. O primeiro é a humildade, o segundo é a obediência diante do nosso Deus. E em terceiro lugar, o texto nos mostra que Jesus não coloca o Pai em suspeição, ou seja, em descrença, ou demonstra incredulidade diante de tudo aquilo que está acontecendo. Porque, como eu disse lá no início, essa palavra entrego é carregada de maior significado do que normalmente nós percebemos. É como se quando uma criança que está na altura que estiver, no lugar que estiver, se o pai estiver embaixo e falar para ela: pula, ela pula. Se você não estiver preparado, achando que ela vai titubear um tempo, você pode deixar cair a criança no chão. Faça o teste, coloque uma criança lá em cima, se você estiver debaixo, fala: pula. Se você é o pai dela, ela confia em você, o pai ou a mãe, ela pula. Ela não pensa duas vezes. Lembra quando Jesus fala a respeito de ser criança no reino de Deus? Ele nos dá o exemplo, ou seja, ele se entrega, ou ele se joga nas mãos, o termo é esse, e ele se joga nas mãos do Pai. Portanto, se o Pai diz: olha, é isso, ele se joga, ou ele se entrega nas mãos do próprio Pai. E assim, a gente vai perceber que a palavra de Deus, ela nos mostra em vários momentos que o povo de Deus, eles não entenderam exatamente o que era depender de Deus. E a gente vê exemplos de descontentamento que vira murmuração no povo de Deus, e que está muito próximo de nós. Lembra do texto de Êxodo, capítulo 17, verso 7,
O povo está chegando ali, está saindo e está na terra, indo em direção à terra prometida. E aí eles chegam em um lugar que não tem água, não tem água. E eles começam a murmurar diante do Senhor. E ali, diante de todo aquele cenário, eles dizem diante de Deus: está o Senhor no meio de nós ou não? A frase é essa. Literalmente, eles estão agora duvidando que de fato Deus esteja diante deles, ou no meio deles, ou conduzindo a vida deles. Mas eu quero te lembrar que um pouco antes Deus tinha feito vários milagres. No capítulo 14 de Êxodo, Deus abriu o mar. Um milagre pequeno, né? Simples. Deus abriu simplesmente o mar para que esse povo passasse. Todos eles foram salvos, nenhum ficou. Capítulo 17, um pouquinho adiante, eles estão caminhando, agora eles chegam diante de Deus e eles dizem: está o Senhor no meio de nós? Essa história é interessante por a gente observar que essas raízes de incredulidade muitas vezes brotam no nosso coração e nos levam em direção ao descontentamento. Ela vai nos levar diretamente ao descontentamento. Portanto, nós temos que olhar sempre no nosso coração e diante daquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, porque o exemplo do povo de Israel, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, serve para mim e para você. Não adianta a gente falar: olha, como esse povo tem o coração duro, como esse povo, vendo tanto milagre, tem o coração tão duro assim. Aí a palavra de Deus fala: isso serve de exemplo para nós. Isso serve de exemplo. O problema aqui não é a preocupação legítima com água, não é essa preocupação. Claro, eles estão preocupados no meio do deserto, e se faltar água, imagine só a sede que eles poderiam estar. Portanto, essa preocupação legítima, Deus não condena. Aquilo que há uma condenação no texto é que agora eles duvidam que, de fato, Deus possa fazer alguma coisa e que eles vão morrer no deserto, como eles falaram várias vezes. Portanto, se nós não cuidarmos da incredulidade que brota no nosso coração, rapidamente nós seremos conduzidos ao descontentamento. É muito fácil isso. Nós começamos a duvidar da presença de Deus, nós começamos a duvidar do agir de Deus na nossa vida, que de fato Deus está no controle de todas as coisas. Soberania de Deus passa a ser apenas um conceito teológico muito distante da nossa vida. Alguns temas da graça que nós expressamos na teologia reformada começam a se distanciar, e nós sabemos até conceituá-los, mas a gente não consegue vivê-los, traduzir para a nossa própria vida, para a nossa própria trajetória, para a caminhada, para a nossa peregrinação. E vão se tornando apenas conceitos. Logo a seguir, a gente percebe que nós estamos emaranhados pela incredulidade, descrendo do poder de Deus, que Deus pode de fato mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Mas nós estamos falando aqui das raízes desse descontentamento, e no exemplo de Cristo a gente vai ver exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Jesus está diante da sua morte, mesmo assim, ele expressa-se diante do Senhor, crendo de fato, ou confiando a sua vida nas mãos do Pai, sem raiz nenhum de incredulidade, mesmo conhecendo a história. Portanto, ao olhar para esse texto, nós começamos a perceber, e temos aqui a raiz, então, de todo descontentamento. Nós falamos de orgulho, rebeldia e incredulidade como motores aqui para o descontentamento. A gente sabe muito bem que Cristo Jesus, ele morreu sob os cuidados do Pai. E tudo isso nós vimos no texto aqui. A gente vê que Cristo, ele sofre nas mãos de Deus. Há um texto em Mateus 25, verso 5, que diz: as autoridades não queriam crucificar Jesus na Páscoa, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Não era o planejamento deles que Jesus morresse na Páscoa.
Eles queriam fazer isso em outra época, para que não houvesse tumulto. Então a gente vê que Jesus ele foi por intermédio das mãos dos homens, mas a palavra de Deus quer deixar muito claro que ele foi ou ele morreu por causa de Deus o Pai, por causa desse decreto. Foi nas mãos de Deus que ele sofreu. Quando ele está no Getsêmani, ele diz: chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai, Mateus 26, 45 e 46. E assim Pedro, quando também fala lá em Atos, que ele foi entregue nas mãos de homens perversos, mas a palavra de Deus mostra do começo até o fim, que isso era apenas o meio como ele foi levado até a cruz. Mas todo o decreto, toda a ordem, tudo aquilo que estava acontecendo, o tempo exato, foi Deus o Pai que tinha estabelecido. Se você notar, no Evangelho de João, ele é pontuado por uma frase que ela é repetitiva. Diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Já perceberam? Ele vai numa crescente dos milagres até o capítulo 11, e algumas vezes eles tentaram arrebatá-lo para tornar rei, outras vezes eles queriam matá-lo, mas aí o texto diz: ainda não é chegada a minha hora. Jesus vivia nessa perspectiva de saber de fato qual era a hora, porque essa hora tinha sido determinada por Deus. Eu quero concluir nessa noite lembrando de uma história. Há o pré-reformador chamado John Hus. John Hus ele foi morto em 1415. Ele estava já amarrado, já tinha sido condenado, e ele estava amarrado numa estaca, já pronto para ser queimado. E aí o bispo que estava coordenando ali o seu martírio e a cerimônia, ele diz assim: nós agora confiamos a sua alma ao diabo. John Hus bradou em alta voz. Ele diz, e ele contesta tudo isso, ele fala: não, eu confio o meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. A ti rendo o meu espírito, o qual tu salvaste. John Hus, ele sabia, sendo seguidor de Cristo Jesus e conhecendo o Evangelho, que a vida dele não estava nas mãos dos homens, mas estava nas mãos de Deus. Não era o diabo, não era por meio do diabo que ele iria, mas tudo aquilo que estava acontecendo, de fato, estava nas mãos de Deus. Ele estava preso no estaca, pronto para ser queimado. Mesmo assim, ele tem uma convicção extrema de dizer diante de todas aquelas pessoas: não, as minhas mãos, a minha vida, aliás, e o meu espírito, eu entrego nas mãos de Jesus. Essa convicção é aquilo que Cristo Jesus quer nos levar, é de saber exatamente isso, que na nossa vida, o segredo, de fato, para o contentamento é que a gente esteja, de fato, entregue nas mãos de Deus. Nada escapa ao seu controle, e nós devemos confiar. Eu sei que a gente fica um pouco grandinho, né? Na história de criança, a gente fica um pouco grandinho, e às vezes a gente começa a desconfiar de muitas coisas. Eu costumo sempre contar a história, né, por meio até do Totti, que nos propiciou essa cena. Num dos acampamentos que a gente estava, fez esse laboratório ali com as crianças, né? Colocou elas em cima de um tablado, tinha os colchões embaixo, e também os conselheiros ficavam ali e pedia para as crianças: fique de costa e joga o corpo. Todas as crianças fizeram com alegria ainda, e queria fazer mais vezes. Aí a gente falou: vamos fazer com os adolescentes. Quantas pessoas pularam? Quantos adolescentes? Primeira coisa que eles perguntaram: vocês vão conseguir mesmo me segurar? Né? O colchão aí de baixo aguenta mesmo? Está firme? E se eu vazar esses colchões aí para baixo? Quase nenhum deles pulou. A gente cresce mais um pouquinho e a gente começa a falar para Deus: o Senhor está sabendo o que está fazendo na minha vida? Será que o Senhor está realmente no controle de todas as coisas? Será que o Senhor sabe bem, né, para onde está nos levando? Nós começamos a desconfiar. Isso são raízes de incredulidade.
mas eu quero trazer algumas aplicações nessa noite para a nossa vida, para que você possa trazer ao seu coração durante essa semana. Ou seja, o descontentamento é mais sério do que geralmente nós consideramos. Porque um crente piedoso, ele sempre vai querer crescer no contentamento e na satisfação diante do nosso Deus. Mas nós precisamos lembrar pelo menos 3 coisas aqui. Que a paz na vida, ele vem de saber que tudo que lhe diz respeito está nas mãos do Salvador, que ama você. Ele nos ama. A palavra de Deus diz isso. A segunda coisa que a gente precisa atentar é que satisfação reside em saber que em Jesus Cristo você tem tudo aquilo que você precisa. É em Cristo Jesus. Se você não buscar em Cristo satisfação para a sua alma, você não vai encontrar em lugar nenhum. E normalmente você vai viver descontente a sua vida toda, procurando em tantas coisas aqui nesse mundo, horizontal, o contentamento para a sua vida. Lembra daquilo que Salomão diz em Eclesiastes, da vida vivida debaixo do sol? Ele está falando do existencialismo. Ou seja, ele está falando, olha, eu me provi de tudo aquilo que pode acontecer na terra. Ele fala de das melhores comidas, ouvi os melhores músicos, me provi das delícias dos homens, mulheres. E aí ele fala, diante de tudo isso eu vi que nada fazia sentido, tudo é vaidade. No final ele diz, a suma é, teme a Deus. Portanto, satisfação você só encontra em Cristo Jesus, nada além. E a terceira coisa é que a confiança começa quando você sabe que Ele é fiel, e aqueles que olham para Ele, a palavra de Deus diz que nunca serão envergonhados. Satisfação está relacionado com isso. Doutrina, meus irmãos, não é apenas para a nossa mente, ela precisa descer para o nosso coração. Doutrina é para a vida. Nós estamos muitas vezes cheios de conceitos daquilo que a palavra de Deus diz e nos mostra acerca de quem Deus é. Mas eu quero te convidá-lo a viver isso, a traduzir isso na sua história, na sua caminhada. Porque senão nada vale, é apenas conceitos que normalmente vão se tornar também quase que conceitos filosóficos apenas, porque eles vão tocar a sua mente, mas eles não vão descer para o seu coração e transformar a sua vida. Portanto, ao encerrar nessa noite, lembre-se sempre disso. Cristo Jesus é o maior exemplo que nós temos de contentamento. E lembre-se também dos motores do descontentamento: orgulho, rebeldia e incredulidade. Orgulho, rebeldia, incredulidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos livre desses pecados diante dEle. Nesse instante ainda, nos preparando e nos consagrando diante do Senhor. Ao pensar a respeito da mensagem do Senhor, nós vamos ouvir um hino cantado pelo coral da igreja.